Pois é, pessoal. A gente viu ontem, né, que existem dois tipos de corrente, né? A corrente alternada e a corrente contínua. A gente vinha trabalhando diodo utilizando a corrente contínua, né? No caso, aquele circuito simples, né, usando bateria ou uma fonte de corrente contínua qualquer, com diodo e resistor. Vocês lembram? A gente estava trabalhando com o quê? A gente estava trabalhando com a corrente contínua. Circuitos simples, ó. Aqueles circuitos com fonte ou bateria, diodo e o que mais? Resistência, né? Eram os circuitos que a gente estava trabalhando até então, tá? E aqui o anodo, catodo, o que mais a gente viu? VD, né? Que é o diodo real. Nesse caso aqui temos um VR e um V. Vimos, assim, eu vou fazer um resumão do que a gente já viu, né? Temos aqui uma corrente que a gente pode chamar de ID, que é a mesma corrente que passa no diodo, né? E volta para a fonte. Vimos algumas relações interessantes, como a tensão da fonte é igual à soma das tensões dos componentes, tá? E vimos que VD ele é um valor, né, que corresponde à tensão de joelho que a gente chama, né, mas digamos que a tensão do diodo consumida pelo diodo. Isso aqui varia 0,7 silício, tá? Que é o mais comum, tá? Existem outros, mas o mais comum é o diodo de silício, que tem esse consumo aqui de 0,7, tá? Bom, aí a gente viu também que o diodo ele pode ser polarização direta, né? Ou polarização indireta, né? Ou inversa, né? Pode ser chamada de indireta. Ou inversa também. Tá? Então, basicamente foi isso que a gente viu de diodo, viu, pessoal? Como vocês podem ver, foram conceitos bem simples, né? Mas são conceitos que vocês devem, que a gente, né, pôde estar trabalhando assim de forma pontual, né, para a gente tentar assimilar o conceito. Então, a gente fez vários exercícios, fizemos avaliação. Pois é, mas aí vocês verifiquem que nós estávamos trabalhando em corrente contínua, tá? Quando você colocava o diodo polarizado diretamente nos nossos exercícios, ele ficava polarizado diretamente. Já quando a gente colocava ele na polarização indireta, ele também ficava indefinidamente na polarização indireta. A corrente alternada, ela faz o inverso disso, né? Ela não fica sempre em uma posição, a corrente, né? Um sentido. O sentido da corrente ela inverte. Então, ora nesse caso aqui o diodo estaria em polarização direta, ora indireta, se a gente estivesse utilizando corrente alternada, tá? E é isso que a gente vai ver o que acontece, né, quando o diodo é submetido a essa situação. Ontem a gente viu também alguns conceitos, né, da diferença. Então, aqui foi o que eu falei, né? Corrente contínua, você tem um sentido da corrente. Corrente alternada, o sentido ele vai se alternando, tá? Que tem duas setas com sentidos contrários, né? E aqui a gente viu ontem também o sinal característico da corrente contínua é uma linha, ó, porque se a gente colocasse aqui V, né, e o tempo em segundos, vocês veriam que se a gente fosse medir nesse ponto bem aqui, ó, vamos medir tensão nesse ponto bem aqui no resistor, você veria que a tensão, com o passar do tempo, ela vai permanecer a mesma, tá?
Já se a gente fosse medir aqui, ó, na corrente alternada, medir com o que, pessoal? Vocês lembram lá do multímetro? O multímetro também vai fazer esse tipo de medição. Mas se eu pudesse medir a corrente alternada nesse ponto e contar, né, o tempo da medição, você ia ver que a corrente ia fazer, né? Claro, é bem rápido, né? Geralmente se usa um osciloscópio para isso, eu vou mostrar para vocês o que é. Aí observe. Você iria ter alguns pontos, né? Você ia ter esse sinal característico aqui. Esse sinal característico aí que a gente viu ontem, que é o sinal senoidal. Por que, pessoal? Porque enfim, a corrente alternada ele é gerado, né? Vou explicar para vocês. Ele é gerado nas hidrelétricas e transmitido de forma senoidal, porque as hidrelétricas você tem turbinas, né? Vocês vão ver isso mais na disciplina de seguros elétricos, provavelmente, mas nas hidrelétricas, quando a gente gera energia, né? Vocês têm que gerar energia de algum lugar, né? Ela é gerada por meio de turbinas que são motores elétricos. Então os motores elétricos eles têm essa característica senoidal quando eles geradores elétricos, né? Os geradores e motores em geral têm essa característica aqui, ó, que é muito comum para máquinas elétricas rotativas, a característica do sinal senoidal na geração. A gente pega esse sinal das hidrelétricas, transmitimos para as cidades, e da transmissão você vai para a distribuição, que já é o papel da Equatorial, por exemplo, SEMAR, e chega na sua casa. Então ele chega dessa forma aqui, ó. Chega na forma senoidal, tá bom? E é muito rápido, né? No nosso caso, na nossa casa, a gente tem uma frequência de 60 Hz, né? O que significa? Significa que esse sinal aqui, ó, que chega na casa de vocês, esse sinal em verde, que é o sinal de corrente alternada, ele é 60 Hz, 220 também, né? 220 volts. Então esse ponto bem aqui dele, o valor eficaz dele, né, que está mais ou menos aqui, é 220 volts. Existe um outro valor que é o valor de pico. Só que o valor de pico a gente não considera. A gente considera só o valor eficaz na hora de trabalharmos com a corrente alternada, tá? Aqui menos 220, né, pessoal? Porque tá aqui no negativo, ó, negativo, positivo. Isso aqui é numérico, tá? Não quer dizer... Enfim, atenção também, tensão positiva, ó. Aí ele cresce, vai para o valor de pico, depois desce novamente para o valor eficaz. Já a corrente contínua não, ó. Se fosse corrente contínua na nossa tomada de casa, né, ia ficar 220 aqui, ó, para 100. Mas não é assim, né? Então 60 Hz é a frequência, a gente viu agora. O que é frequência? A frequência é a quantidade de ciclos por segundo. Então quando eu falo que a tomada da casa, da nossa casa, aqui ó, tomada, vou tentar desenhar uma tomada aqui, ó. Ela tem aqui, ó, fase. Enfim, é fase. Geralmente fase é dito como L, tá? Neutro e terra, né? Enfim, esse aqui eu não vou confundir vocês, mas o importante é saber que na tomada da nossa casa, o sinal que chega é corrente alternada, tá? Não esqueçam. E qual é o sinal que chega? Sinal senoidal. Qual a frequência? Por exemplo, na tomada, nós temos um 220 volts e 60 Hz. A gente está vendo nesse slide que o sinal senoidal ele tem um ciclo. Ou seja, é um sinal que ele se repete. Chega nesse fim desse ciclo, vocês reparem que essa figura aqui do seno, do sinal senoidal, ó, em amarelo, até o ponto T, se você
olhar aqui para o lado direito, você vai ter outra figura que é exatamente igual. Vocês conseguem visualizar? É exatamente igual. Então começa aqui em 0, vai até t, e depois ele vai se repetindo. Essa figura aqui que se repete a gente chama de ciclo. E a soma dessas figuras até chegar em 1 segundo, a gente vai chamar de ciclos por segundo. Então quando eu falo 60 Hz, né, que é a frequência, quando eu chamo frequência, eu chamo que a frequência é ciclos por segundo. Então, se é 60 Hz, você vai ter 60 desses sinais aqui em amarelo, ó, em 1 segundo. Ok? Vou mostrar para vocês na prática aqui, na prática entre aspas, né, no simulador, né? E aqui eu explico melhor, né, as características do sinal senoidal. Ele é uma forma de onda periódica. Por que periódico, pessoal? Como eu ensinei para vocês ontem, tudo que é periódico se repete, tá? Então, todo sinal dito periódico se repete no tempo, e já que ele se repete, ou seja, ele possui ciclos, né? Um ciclo é uma repetição, ele tem um período. O período é o tempo que ele faz um ciclo, tá? Já a frequência é o número de ciclos por segundo. Dessa nossa definição surgiu essas equações aqui que a gente viu ontem, que é a equação de frequência e a equação de período. O período, né, pessoal, nós podemos descobrir com a frequência. Por exemplo, lá, como o exemplo da tomada de casa, que é o exemplo mais comum que a gente tem, ela é 60 Hz, né, o sinal dela. Ou seja, ela tem 60 ciclos por segundo. Qual o período? Aí, para você determinar o período, você faria t igual a 1 sobre 60. Aí você teria o período exato de um ciclo do sinal da nossa tomada, né? No caso, vai dar o que, pessoal? 1 sobre 60 aí, quem tem uma calculadora. Eu faço de cabeça, não sei. Vamos lá, vamos interagir hoje. Bom, pessoal, 1 sobre 60 é 0,016. Qual é o período? Qual é a unidade de período, pessoal? Se o período é o tempo para executar um ciclo, tempo, qual é a unidade de tempo, pessoal? Segundo, né? Então, a nossa tomada, ela tem 60 ciclos por segundo e cada ciclo corresponde a 0,016 segundos. Tá bom? Então, por exemplo, se vocês olharem para a tomada da casa de vocês, ou para uma lâmpada na casa de vocês, uma lâmpada incandescente, vocês vão saber que ela executa um ciclo de liga e desliga 60 vezes por segundo, ou seja, ela pisca 60 vezes por segundo, né, como o pessoal costuma falar. E uma piscada da lâmpada corresponde a 0,016 segundos. Então é tão rápido que você nem percebe, né? Mas está sempre oscilando assim a luz, no caso da nossa lâmpada. Se vocês pudessem filmar, né, usando uma gravação de vídeo daquelas de slow motion, né, que o pessoal chama, que é aquela gravação lenta, né, você ia ver que a tomada, que a lâmpada, ela fica oscilando 60 vezes por segundo. Bom, já a frequência é o inverso do período. Então, por exemplo, se me desse na questão, eu tenho um período de 0,016 segundos, qual a frequência? Aí você faria o inverso, frequência é igual a 1 sobre t. F seria igual a 1 sobre 0,016, que vai dar o quê?
Hein, pessoal? Bom, vai dar o próprio 60, né? Já que é uma relação de inversão, né? O período é o inverso, né, da frequência. Não sei se dá para reparar aqui. Sempre quando a gente bota um valor, 1 dividido por um valor, 1 sobre x, por exemplo. Isso aqui é o inverso do valor de x, entendeu? Tá ok? Na matemática é assim. 1 sobre 10 é o inverso de 10, tá? Aquele conceito de inversão. Ok? E aqui, né, pessoal, a gente tem alguns... Nessa tabela aqui que eu coloquei para vocês, nós temos algumas definições, né, de frequência. 1 Hz, né, como é um ciclo por segundo, se é um ciclo em 1 segundo, qual é o período, pessoal? Quando eu falo que é um ciclo por segundo, o período, ou seja, o tempo para executar um ciclo é 1 segundo. É meio óbvio, né? Já quando eu falo 10 Hz, né, são 10 ciclos por segundo. O período para executar um ciclo é essa fração, né, de 1 sobre 10, 1 sobre a frequência, que vai dar 0,1. Então, se vocês repararem, sempre é uma relação de inversão. 1 Hz é 1 segundo, 10 Hz já é 0,1 segundo. E aí vai, 100 Hz já é 0,01 segundo. E assim sucessivamente, né? Então, quanto maior a frequência, né, pessoal? Vocês podem reparar que menor é o tempo, né? Aqui já é nas potências de 10, né? K é igual a 1000, né? O valor multiplicado por 1000. M igual ao valor multiplicado por, se eu não me engano, é 1 milhão, né? E assim vai. Já aqui já é o inverso, né? K igual a 1000, o mili já é igual a 0,001. Para vocês verem, então, enfim, eu não vou confundir vocês, mas é só para vocês verem que é o inverso. Frequência e período são relações de inversão, tá? Bom, aí eu botei um exemplo, né, de frequência. Nesse caso aqui, eu estou pedindo a frequência e o período do sinal senoidal gerado por uma corrente alternada, vista na figura abaixo. Bom, pessoal, eu vou pedir que vocês me deem, né, esse resultado, tá? O que eu quero? Período e frequência. Quem poderia responder aí? Eu vou dar para vocês aí uns... enfim, o tempo para vocês responderem, né? Podem pôr no chat também, se vocês quiserem. Lembrando, frequência é igual a 1 sobre o período. E período é igual a 1 sobre frequência. No entanto, o período, né, vale lembrar que é o tempo para um ciclo, ou seja, o tempo que leva para executar um ciclo. Beleza, pessoal? Vocês estão muito caladinhos hoje aí, não sei o que foi, mas vocês podem fazer essa questão aí, tá bom? Quem puder fazer, já botar no chat, ou então pode falar no microfone também, ok? Vou aguardar vocês aí a fazerem. Vou aguardar no máximo 2 minutos, tá? Porque tá bem fácil, tá ok? Enquanto isso, eu vou preparar aqui a prática, mostrar para vocês um pouco.
E aí, pessoal, ninguém? Deixa eu ver aqui no chat. Não é possível. Como assim? Ninguém fez a questão, pessoal? Eita. Então tá. Bom, já que ninguém fez. Alguém não tem pelo menos ideia do que fazer, pessoal? Por favor, alguém fale aí. Vocês estão muito calados. Vocês estão pelo menos me ouvindo? Pessoal? Bom, como ninguém fez, né? Vamos dar continuidade aqui, infelizmente. A aula, tá bom? Tá, pediram aí o exemplo. Pois é, pessoal, pelo menos alguém falou comigo. Foi o Alisson, né? Gente, vocês têm que prestar mais atenção na aula. Talvez eu até repense como a gente está vendo essas aulas aí. Sei que esse horário é bem complicado para algumas pessoas, mas não faz sentido vocês entrarem na sala e não interagirem, enfim. Quem sabe, pode falar, entendeu? Pra eu ver que a turma tá aprendendo. Isso aqui é simples, pessoal. Pode falar até que, professor, não tô entendendo. Pelo menos para ter esse feedback, ou seja, esse retorno, pra gente começar a tá interagindo melhor. Como a gente viu, né? O que a gente acabou de ver? Frequência e período. O período, né? É o tempo para executar um ciclo. O que é um ciclo, pessoal? Observem aqui, ó. Nós temos um sinal, que é o sinal senoidal, né? Que a gente acabou de ver. Sinal. E a gente acabou de ver que o sinal senoidal é um sinal periódico, ou seja, ele se repete. Então observe que aqui você tem um sinal e aqui você tem outro sinal. Então aqui você tem um ciclo e aqui outro ciclo, né? Então você tem dois ciclos, sendo que cada ciclo, o período, né, é igual a, olha só, aqui é uma medida de tempo, 100 milissegundos, certo? Vocês conseguem ver da onde eu tirei esses 100 milissegundos? Ó, observe, período, ele é o tempo para executar um ciclo. E aqui na imagem você já tem a resposta. Aqui, ó. Você está identificado que esse ciclo aqui tem 100 milissegundos. Se esse ciclo tem 100 milissegundos, ou seja, se o tempo dele é 100 milissegundos, o período dele é 100 milissegundos, porque a definição de período é o tempo para executar um ciclo. Tá?
Agora que eu já tenho um período, eu vou agora, ó, obter a frequência. A frequência é o que? É o inverso do período, é 1 sobre 100. Professor, mas é assim mesmo, direto? Sim, só que observem que aqui é 100 milissegundos. Tá? 100 milissegundos é quanto em segundos, pessoal? 100 milissegundos é 0,1 segundo. Isso aqui vai dar quanto? Dividido 1 por 0,1 vai dar 10 Hz. Então a frequência é 10 Hz e o período é 100 milissegundos. Tá? Lembrando, né, novamente, quando você trata de milissegundos, né? Milissegundos é o que? É o segundo, né? É assim, mais ou menos. Como eu explicar aqui de maneira matemática, é assim. Você tem 100 milissegundos. Para você transformar isso aqui em segundos, você vai pegar o 100 vezes 10 a menos 3. Ou 100 vezes 0,01. Não, desculpa, 0,01. É isso mesmo, 0,01 segundo. Tá? Não, 0,001 segundo. Ou de cabeça, né, você pode saber que, pô, 1000 milissegundos, se vocês quiserem fazer de uma forma mais simples, né, talvez isso aqui seja muito avançado para vocês, mas fazer essas conversões de milissegundo para segundo é importante porque a gente vai estar trabalhando muito nessa questão de milissegundos, viu? Então, pessoal, de uma forma mais simples, um milissegundo corresponde... Não, desculpa, isso aqui vai ficar mais difícil ainda. Mais 1 segundo é igual a 1000 milissegundos. Entenderam? Então, quanto é um segundo? Se a gente estiver trabalhando com milissegundos, é 1000 milissegundos. Tá? Se você tem um ciclo em 100 milissegundos, quantos ciclos você tem até fazer um segundo? 10, né? Então é basicamente isso. Quando você está trabalhando com esses valores. Quando eu for cobrar, como esse aqui é um conceito novo para vocês, eu acho que eu não vou estar trabalhando muito com isso. Talvez nas questões eu já deixe assim, ó. Se eu colocar uma questão desse tipo, como eu sei que alguns têm dificuldade, né, com trabalhar com essas unidades de segundo aqui, milissegundos, eu acho que eu sempre vou deixar as duas opções. Na verdade eu não vou omitir isso aqui, eu vou sempre deixar assim, 100 milissegundos, né, ou então 0,1 segundo, que é a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa disso. Então, 100 milissegundos é a mesma coisa de 0,1 segundo. Acho que nas avaliações de atividades eu vou deixar assim para vocês não se confundirem, né? Embora é importante vocês saberem essas unidades aqui, ó, tá? Que vem depois do zero, né? Unidades de decimais, né? Que são elas? Aquele mili, quilo, né? Vocês já viram sistema de unidades, né? Quilo alguma coisa, giga alguma coisa, etc. São os prefixos, né? Enfim. Então é isso. Aí é muito simples. Aqui já é dado, esse valor aqui é o tempo para executar um período. Tempo para executar o período. Não, desculpa. Tempo para executar um ciclo é igual ao período. Então, o período já é dado aqui na figura. Então, é 0,1
1 segundo. Frequência é igual a 1 sobre P, que vai dar igual a 1 sobre 0,1, que é igual a, se a gente for dividir 1 sobre 0,1 com auxílio da calculadora, né, ou de cabeça, para quem já está habituado, você vai ver que é 10 Hz. Então observe que o período é 0,1 segundo aqui, tá, pessoal? E a frequência é 10 Hz. O que dá para a gente perceber? Que o período é pequeno, é muito rápido para executar esse ciclo, e a frequência é, vou dizer, grande, mas ela é maior que o período, né? Então geralmente é sempre uma relação assim inversa, tá? Aqui é como eu fiz, ó. Eu já deixo no slide para vocês estudarem posteriormente. Ó. T é igual a 100 milissegundos, porque já é dado. 100 milissegundos é igual a 0,1 segundo. E é o período. Já o F, né? 1 sobre T, 10 Hz. Dúvidas, pessoal, quanto a essa resolução? Professor, o senhor vai disponibilizar esse slide no grupo mais tarde? Vou sim. Eu sempre espero. Beleza. Eu sempre espero a gente. É porque a gente tem 2 aulas, né? Terça e quarta. Eu sempre espero dar as 2 aulas porque geralmente uma aula eu não consigo finalizar o slide. Aí deixa só para quando terminar o slide daqui no dia. Isso. Mas hoje eu boto pra vocês, tá bom? Beleza. Aqui, pessoal, continuando, a gente tem alguns parâmetros importantes para ver se nós finalizamos aqui a aula. Que, ó, observem. O sinal senoidal, ele tem agora... A gente estava conversando sobre frequência e período, agora a gente está vendo os valores, tá? Os valores, né? Que é a amplitude do sinal, tá? No nosso caso... Gente, quando eu falo amplitude, eu estou dizendo que são os valores. Isso aqui, pessoal, pode ser em qualquer sistema que tenha seno, tá? Por exemplo, na mecânica, existem muitos sinais senoidais no estudo de vibração, tá? Então a amplitude desses sinais na mecânica vai ser a questão da vibração, tá? No nosso caso, a gente está trabalhando com energia elétrica, então a amplitude vai ser volts. Então a gente vai medir os valores do nosso sinal senoidal como volts, tá? Então basicamente tem 2 valores importantes que vocês devem saber, que é o pico positivo do seno, o pico negativo, que a gente vai chamar de VP, que é a tensão de pico, ou valor de pico, que é um valor que ele é obtido da seguinte maneira: VP igual ao VRMS vezes raiz de 2. Isso aqui é um conceito matemático com base na observação do sinal, tá? É uma fórmula. O valor pico a pico já seria, digamos que eu tenho um valor de pico de 10 volts aqui. E aqui você tem menos 10 volts, obviamente, já que é um sinal senoidal. Então você tem 10 volts aqui, menos 10 volts aqui. O valor pico a pico é a diferença entre esses 2 valores. Observem que quando eu faço a diferença desses 2 valores, ó, VPP, a gente tem 10 volts, que é esse valor do pico positivo, menos 10 volts, né? Que é o valor do pico negativo. Ou seja, você tem que subtrair o valor negativo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vocês já devem ter visto matemática. Quando a gente tem esse valor de menos, né? Vezes outro valor de menos. Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Então, VPP nesse caso é igual a 10 mais 10. Que vai dar o quê? 20 volts. Então o VPP é o valor pico a pico. É a soma, né, do pico positivo com o pico negativo. Tá bom? Ou então, né, você só multiplica por 2 se, né, aqui for 0, né? Se o centro da senoide for 0, é só multiplicar o pico positivo por 2 também. Bom, esse é o valor de pico, né, pessoal? Que é o valor máximo de tensão
resultante nesse sinal senoidal. No entanto, eu falei para vocês que nós não utilizamos o valor máximo na corrente alternada. Tá? Por exemplo, quando a gente fala que nós temos na nossa tomada 220 volts e nós sabemos que a tomada da nossa casa é um sinal de corrente alternada, portanto senoidal, o 220 volts não corresponde a esse valor de pico. Ele corresponde a um valor que eu vou sinalizar aqui para vocês, que é o valor RMS, ou então valor eficaz do sinal. Tá ok? Então, quando a gente fala que nossa tomada é 220, a gente está falando que o valor eficaz da tomada, da corrente alternada que chega na nossa casa, é 220 volts. Não é o valor de pico. Tá bom? Então, são basicamente esses três parâmetros. Tá? Ficou aqui, né? Engraçado. Interessante. Enfim. Deixa eu parar a apresentação. Falta aqui. Então, são esses valores aqui que eu mencionei. O valor de pico e o valor eficaz. Tá bom? E também o valor pico a pico, que é a diferença entre o valor positivo e o valor negativo. Tá? Ó, aqui a gente tem um exemplo, eu vou fazer o seguinte, para fazer esse exemplo aqui, para vocês ficarem, para entender melhor, vou pegar, observem aqui, eu vou pegar essa imagem e vou colocar aqui para vocês entenderem corretamente isso aqui. Ó, agora a gente vai entender esses parâmetros importantes, ou seja, a gente já aprendeu o que é frequência, o que é período. Agora a gente está vendo aqui, ó, nesse pico positivo, bem aqui, o valor de pico. Agora estamos vendo aqui também o VP negativo, valor de pico positivo. E o valor pico a pico é essa distância entre esses dois valores. Eu acho que graficamente é melhor para vocês compreenderem, né? Então, o valor de pico é essa distância aqui, se a gente for trabalhar com gráfico, né? E o valor pico a pico é essa distância mais a distância aqui do outro valor, né? Ok, pessoal? Se começa em zero, como é o caso da nossa corrente alternada da nossa casa, o valor de pico e o valor de pico negativo vão ser iguais, só que com sinais diferentes. Então, um valor aqui vai ser positivo, outro negativo. Então, a soma dos dois vai ser o dobro do valor positivo, por exemplo. Pois é, e essa distância entre esses dois valores aqui, os valores de pico, a gente chama de VPP, valor pico a pico, tá bom? No entanto, a gente viu que a gente não trabalha com valor de pico, a gente trabalha com um valor chamado valor eficaz, tá? Que é um valor que fica mais ou menos aqui. Pode falar. O nome é VVP. É VP, que é o valor de pico, ou tensão de pico, e o VPP é o valor pico a pico. Tá bom? Entendi. Porque você vai ter um pico aqui, né, o pico positivo e o pico negativo. Se vocês repararem o pico positivo aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Digamos que o VP aqui é 10 volts, ele começa em zero. Se é um sinal senoidal que começa em zero, ele vai até 10, observe. Ele vai de 0 a 10, ó, o 10 está bem aqui. Depois ele decresce até menos 10, porque é um sinal periódico senoidal, então ele tem que ter o mesmo valor aqui embaixo, só que negativo. Então aqui é menos 10. Tá ok? Então o valor de pico positivo é 10 e o valor de pico negativo é menos 10.
Por que pico negativo, pessoal? Porque aqui é observem que esse gráfico, aqui na vertical, né? Ele é de 0 a 10 nesse quadrante e de 0 a menos 10 nesse outro. Tá, ok? O valor pico a pico é a distância desse menos 10 até esse outro 10. Como você faz isso? Obviamente, se é 10 aqui, aqui também é 10, vai dar o que? 20. Tá? VPP é igual a VP vezes 2, né? Nesse caso, né? Que vai dar igual ao que? 10 vezes 2, que é igual a 20. Tá bom? Ou então você só soma, né? Se não começar no zero, porque aqui, ó, ele começa em 0. Se não começasse em 0, você não poderia fazer essa multiplicação do pico positivo para o pico negativo, tá? Multiplicar por 2. Eu acho que até poderia. Vamos deixar assim porque é mais simples, tá? Você multiplica aqui por 2 e você vai ter o VPP. Mas de qualquer forma, é só para vocês verem que o valor de pico a pico é esse tamanho total, né? Se a gente for parar para pensar, é o tamanho total do sinal. Ok? Acho que assim dá para entender melhor. Esse aqui é o VPP. Só que no caso a gente viu que nós não trabalhamos com valor de pico, né? Na análise de sinais de corrente alternada. A gente trabalha com o valor RMS, que é essa equação, né, pessoal? Sempre tem que ter uma equação, né? Que é essa aqui, ó. Ok? Ou seja, se você tiver o valor de pico, você consegue obter o valor eficaz. E se você tiver o valor eficaz, você consegue obter o valor de pico com essa outra equação aqui. Então vamos para a questão, tá? Vou apagar a tinta. O que a questão nos diz? A questão diz que a tensão da tomada de uma casa é 200 volts, né? 200 volts AC. Geralmente, pessoal, você vê 200 volts, né? Mas se você quiser diferenciar pelo tipo de alimentação, também é possível. Você coloca 200 volts AC. Isso aqui é um termo em inglês que é para corrente alternada, tá bom? Mas se vocês virem assim, ó, você já sabe que é alternado. Calcule o valor máximo da tensão na tomada. Olha a pergunta, o valor máximo. Se é o valor máximo e a tomada faz esse sinal aqui, ó, quem seria o valor máximo? O valor de pico, né, pessoal? Que a gente acabou de ver. Professor, mas o valor de pico não é 220? Não. O 220, pessoal, ele está mais ou menos por aqui, ó, que é o valor eficaz. Ok? E a mesma coisa aqui embaixo, né? Porque é um sinal periódico e senoidal. Então, você vai ter uma contraparte negativa, que aí já vai ser menos 220. E aqui VP novamente. Só que VP negativo. Bom, eu já tenho aqui meus dados. Agora a gente vai... esqueçam, né? Desculpa aqui, pessoal. Esqueçam esse aqui eu peguei da outra questão, mas esqueçam o valor do ciclo. A gente não tem nada, a gente só tem um valor de pico, né? E eu quero saber o valor... Desculpa, a gente só tem um valor eficaz, que é o VRMS. Para saber o valor de pico, você pega aqui essa equação, ó. O que seria o valor de pico? É o valor eficaz vezes raiz de 2. Então a gente já tem 220. Você vai fazer aqui, ó, VP igual VRMS, que é o valor eficaz, vezes raiz de 2. Logo, VP seria o que, pessoal? 220 vezes raiz de 2. Quanto daria isso aqui? Poderia me dizer?
só pra mim que o áudio do professor tá travando ou é só o meu aqui? Tá travando, pessoal? O meu tá travando um pouco, eu acho que é a internet aqui. Ah, pode ser aqui também. Se outra pessoa puder falar, aí como é que tá, pessoal? Não tá travando aqui pra mim, não. Ah, então, beleza. Bom, é, então... E aí, pessoal, ninguém fez esse cálculo aí? Bom, próxima aula, hein, pessoal, por favor, vocês tenham uma calculadora em mãos, ou então o próprio celular dá para fazer cálculo, né? Aqui vai dar o que? 311 volts, né? Arredondado. Então esse seria o valor de pico da tomada da casa de vocês, ó. Bom, então essa é a resolução da questão. Você pega o valor, né, que é dado, 220, que é o valor RMS, o valor eficaz, e multiplica por raiz de 2. Então na tomada da casa de vocês, a tensão que chega a 220 eficaz. Tá? Aí o que você vai fazer se alguém perguntasse, na tomada da casa, das nossas casas é 220, qual o valor máximo da tensão que ele consegue chegar? Aí você vai fazer o cálculo. A tensão da tomada, que é o valor eficaz, vezes raiz de 2, e você vai ter 311 volts. Tá bom? Eu ia fazer uma simulação, mas não vai mais dar tempo. E aqui a resolução. Eu arredondei, mas é a mesma coisa, tá? O valor de pico é o valor RMS, que é o valor eficaz, que é igual a 220 vezes raiz de 2. Sempre quando vocês virem numa questão de corrente alternada alguém dando o valor da tensão, a não ser que ele explicite na questão que é o valor máximo, sempre quando é dado o valor da tensão em exercício de corrente alternada, ele significa VRMS. Ele está falando da tensão eficaz. Tá? Por que, pessoal? Porque em correntes... Porque em circuitos de corrente alternada, a tensão que realmente é trabalhada é a tensão eficaz. Ok? Não é a tensão máxima ou tensão de pico. Ok? Por que não? Porque se vocês repararem, a tensão de pico ela ocorre apenas em um momento. Já a tensão eficaz ela ocorre em dois momentos em um ciclo. Em metade de um ciclo. Ok? Então a tensão máxima ela é pontual. Ela acontece e já desaparece. Então a gente meio que não usa ela para os cálculos. Tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver algumas práticas com sinal senoidal e já iniciaremos a utilização do diodo nesse contexto, ok? Então, bom dia para vocês e até semana que vem. Até mais.